Hunter x Hunter existe um grupo que faz com que a obra seja ainda mais rica. Eles nasceram como pessoas alegres e divertidas, mesmo tendo vivido em um local complicado. Porém, depois de uma tragédia, tudo mudou. E é justamente nessa mudança que o Togashi prova como que esse grupo é simplesmente uma das peças fundamentais de toda a obra e que faz Hunter x Hunter ser considerado um mangá genial. Pessoal, antes de York New, Hunter x Hunter já era uma obra criativa, cheia de ideias originais, mas ainda carregava uma sensação de aventura mais leve, quase juvenil. O Gon procurando o pai, o Exame Hunter, amizades nascendo em torneios e ilhas mágicas. Já com a chegada de York New, esse tom muda de forma definitiva. O arco introduz máfia organizada, leilão clandestino de itens raros, massacre em larga escala, vingança pessoal, tortura e a morte de personagens que o público já tinha aprendido a amar. Aqui é onde nós temos o primeiro momento em que a série assume, sem qualquer dúvida, que aquele mundo é grande demais e sombrio demais para caber dentro de uma moral simples de heróis contra vilões. E a Trupe Fantasma é exatamente o elemento que possibilita essa virada. Esse grupo é o primeiro grande aviso do Togashi de que Hunter x Hunter jamais seria um shonen tradicional. O arco de York New prova que a história nunca foi apenas sobre um garoto procurando o pai ou fazendo amigos em uma aventura. É uma história sobre um mundo cheio de pessoas com valores próprios, traumas próprios e motivações próprias, colidindo sem que exista, em nenhum momento, um lado completamente certo ou errado. Quando a trupe entra de verdade na trama, ela não parece existir apenas para servir de obstáculo para o protagonista. Ela já chega carregando hierarquia, intimidade, piadas internas, código de conduta, traumas antigos, laços profundos entre os membros, objetivos próprios e uma relação já estabelecida com o submundo criminoso havia anos. Eles conversam, discutem entre si e brigam por qualquer motivo bobo, e fazem planos como uma família que já existia muito antes do autor escrevê-los na obra. E é esse detalhe que separa a trupe da maioria dos grupos vilanescos comuns dentro do gênero shounen. Muitos desses grupos apenas existem para serem eliminados um por um em uma sequência previsível de lutas. Enquanto isso, a trupe parece continuar existindo mesmo quando os protagonistas não estão olhando para ela, como se aquele mundo interno tivesse vida própria independente da trama principal. Bom, agora vamos entrar nos detalhes, porque assim você vai entender do porquê que esse grupo de uma obra conseguiu fazer com que ela fosse muito mais rica. Para começar, a organização também é conhecida como a Aranha, e a sua estrutura carrega um simbolismo bastante direto. Existe uma cabeça, representada pelo Crollo Lucifer, e 12 membros que funcionam como pernas, cada uma cumprindo uma função específica dentro do organismo coletivo. A regra mais importante da estrutura é simples de enunciar, mas pesado de sustentar na prática. A aranha precisa continuar existindo, mesmo que a própria cabeça morra. Essa lógica revela como Crollo enxerga a própria criação. Ele não se vê apenas como um líder absoluto cercado de subordinados leais. Ele construiu deliberadamente uma entidade maior do que qualquer membro individual, incluindo ele mesmo. E é exatamente aí que nasce o paradoxo mais interessante do grupo. Apesar dessa lógica fria de sobrevivência institucional, a trupe age na prática como uma família de verdade. Existe uma tensão constante entre esses dois lados, porque a sobrevivência da aranha deveria vir sempre em primeiro lugar, mas os membros se importam profundamente uns com os outros de um jeito que nenhuma estrutura organizacional consegue apagar. E essa tensão específica explode com força total em York New, no exato momento em que o Crollo é capturado pelo Kurapika. Dito isso, antes de a gente entrar nesse confronto de muitos anos entre o Kurapika e a Trupe Fantasma, a gente precisa entender a origem desse bando. Pois para entendermos o motivo pelo qual a trupe existe do jeito que existe, é necessário conhecer a Cidade Meteoro, o lugar de origem de quase todos os membros. Pessoal, a Cidade Meteoro é uma cidade abandonada pelo próprio mundo. Seus habitantes não possuem registro oficial, não têm identidade reconhecida por nenhum governo, não são protegidos pelas leis comuns e vivem cercados de lixo, exclusão e abandono e são tratados na prática como se simplesmente não existissem. O lema não oficial da cidade resume perfeitamente essa lógica. Aceitamos qualquer coisa que vocês deixarem aqui, mas nunca tirem nada de nós. Essa frase carrega dentro dela uma retribuição extrema. O mundo pode descartar os moradores da Cidade Meteoro o quanto quiser. Porém, se alguém ousar roubar algo que pertence a eles, a resposta será brutal, seguindo uma lógica simples. Uma vida só pode ser compensada com outra vida. E é nesse ambiente específico que nasce a moral fechada da trupe. Quem é de dentro importa de verdade. Quem é de fora pode ser destruído sem hesitação. E é justamente aqui que o mangá entrega uma das revelações mais impactantes de toda a história do grupo. O flashback mostra que a Trupe Fantasma não nasceu como uma organização criminosa. Ela nasceu como um grupo de crianças fazendo teatro e brincadeiras inspiradas por uma fita de vídeo encontrada literalmente no lixo. Esse detalhe muda completamente a leitura de tudo que vem depois, porque antes de se tornarem criminosos lendários, temidos em qualquer canto do submundo, eles eram apenas pessoas, crianças na verdade, tentando criar algo bonito dentro de um lugar horrível. E galera, a origem específica é ainda mais tocante quando observada de perto. Em um belo dia, o Crollo encontra uma fita de um programa parecido com Super Sentai, descartada
como lixo qualquer. E aí, como o episódio está gravado em outro idioma, ele decide dublar o material sozinho para que todas as outras crianças da cidade também possam entender e assistir junto com ele. Esse é um gesto extremamente revelador sobre quem esse garoto era antes de se tornar o líder da Aranha. Ele não queria dominar ninguém, ele queria compartilhar uma história com as pessoas que não tinham praticamente nada. E entre essas crianças apareceram versões muito mais jovens de nomes que o público conhece hoje como os assassinos lendários. O próprio Chrollo, a Pakunoda, Franklin, Feitan, Finks, o Voguin, Mati, Charnark, Nobunaga, além da Sarasai e da Sheila. O grupo nasce como uma trupe no sentido literal da palavra, com apresentação, performance, papéis definidos, personagens, um palco improvisável, um público formado pelas próprias crianças da cidade e muita imaginação. O que o Chrollo construiu sem querer se tornou uma atração naquela cidade. Porque, no momento em que o áudio parou de funcionar em um momento de apresentação, ele chamou todos esses seus amigos que ajudaram ele a fazer a dublagem daquele filme e juntos começaram a encenar em tempo real, chamando a atenção de todos os outros. Pessoal, é aqui que você percebe que a organização criminosa que o mundo conheceria anos depois é na essência uma distorção sombria desse começo. E para entender como essa distorção aconteceu, a gente precisa falar de uma personagem específica. A Sarasai é uma das crianças desse primeiro círculo de amizade, e ela representa, dentro da narrativa, a inocência, a alegria, a criatividade e a comunidade genuína que existiam naquele começo. Ela é, em praticamente todo sentido possível, a parte mais pura da origem do grupo. Porém, um certo dia, enquanto Sarasai vai em busca de novas fitas ou materiais para continuar a apresentação do grupo, ela desaparece. Depois, quando todos os outros vão atrás dela porque ela sumiu, o corpo dela é encontrado em condições traumáticas, desmembrado dentro de uma sacola. Esse momento funciona como o verdadeiro ponto de virada emocional de toda a história da trupe. É exatamente quando aquelas crianças percebem, de forma definitiva, que o mundo exterior não se limita a ignorar a cidade. O mundo exterior usa a cidade Meteoro como um espaço onde qualquer atrocidade pode acontecer sem nenhuma consequência real. E aí, pessoal, ao ver aquilo, o Voguin quer vingança imediata, movida puramente pela raiva. O Chrollo também quer vingança, obviamente, mas ele entende, mesmo ainda criança, que sair matando sem nenhum plano organizado não resolveria o problema de fundo. Então, em vez disso, ele formula algo muito mais frio e muito mais duradouro. Atrair criminosos para dentro da própria armadilha, construir uma reputação assustadora o suficiente para afastar qualquer ameaça futura, transformar a cidade Meteoro em uma cidade perigosa demais para ser explorada de novo e usar a própria monstruosidade do grupo como isca para caçar justamente aqueles que exploram os invisíveis do mundo. Pessoal, esse flashback mostra um Chrollo completamente diferente daquele que o público conhece nos arcos mais avançados. Inteligente, sensível, criativo, tímido em alguns momentos específicos, interessado em histórias, capaz de unir pessoas ao redor de um objetivo comum e genuinamente preocupado em fazer algo bom pela própria comunidade. Depois da morte da Sarasai, essa versão dele muda de forma irreversível. Ele entende que bondade sozinha não protege absolutamente ninguém dentro de um lugar como a cidade Meteoro. E então, ele passa a construir uma persona muito mais fria, muito mais teatral, muito mais distante e muito mais simbólica do que a criança que ele foi um dia. O Chrollo se torna, na prática, o diretor de uma peça, só que agora essa peça é criminosa. Ele escolhe papéis específicos para cada membro, conduz a aranha como um organismo único e transforma a própria violência em performance calculada. E galera, eu não sei se vocês perceberam, mas existe um paradoxo interessante escondido nesse personagem. Ele parece emocionalmente vazio na maior parte do tempo, mas continua sendo movido por um propósito coletivo real. Ele não age como um vilão comum, obcecado por poder pessoal ou riqueza fácil. Ele age como alguém que sacrificou a própria identidade individual para se tornar a cabeça de uma criatura muito maior do que ele mesmo. E então, baseado nesse contexto, a gente volta e fica claro que é dentro de York New que a trupe se prova pela primeira vez diante do público como uma família de verdade, e não apenas como uma organização criminosa qualquer. Aqui nesse arco nós vemos o Voguin, brutal, violento e orgulhoso, representando a força física e a liberdade quase selvagem da aranha. Quando o Kurapika o captura, ele tem a opção de sobreviver caso entregue informações sobre os próprios companheiros, mas ele escolhe morrer sem trair a trupe. Esse momento muda completamente a percepção do arco inteiro. O inimigo do Kurapika não é simplesmente um bando de monstros descartáveis. São pessoas com lealdade genuína entre si, capazes de morrer por um princípio que vai além da própria sobrevivência individual. Não é à toa que depois dessa morte, o Chrollo conduz um massacre de retaliação contra a máfia responsável como se estivesse regendo um requiem. Essa é uma das cenas mais icônicas de toda a obra, porque mistura violência extrema, luto genuíno, teatralidade quase musical e vingança dentro do mesmo instante. Para o mundo exterior aquilo não passou de puro terrorismo, mas para a trupe foi uma homenagem sincera. E aí é logo depois desse momento que a Pakunoda revela toda a força emocional que ela carregava escondida. Discreta durante boa parte do arco, sua habilidade de acessar memórias combina perfeitamente com o papel narrativo que ela cumpre dentro do grupo. Ela é, literalmente, quem carrega
carrega a memória viva da trupe. Dito isso, quando Chrollo é capturado, ela precisa escolher entre obedecer se ficaria calada ou transmitir informações que custarão a própria vida. Obviamente, ela escolhe passar suas memórias adiante para os outros membros e com isso, a corrente do julgamento do Kurapika é ativada. A Pakunoda aceita a morte como consequência dessa escolha tranquilamente, mais uma vez mostrando a resolução individual de cada membro da trupe. E galera, já que nós mencionamos o Kurapika, vocês precisam entender como ele entra aqui e como toda a história se conecta perfeitamente. Primeiro, eu não preciso nem dizer que o Kurapika tem todos os motivos possíveis para odiar a trupe sem qualquer ressalva. Afinal, eles massacraram o clã Curta inteiro e roubaram os olhos escarlates de cada vítima como troféu de guerra. Até aqui a gente entende esse ódio, mas o arco de York New transforma essa vingança, que deveria ser simples e direta, em algo emocionalmente muito mais complexo. O Kurapika encontra inimigos que choram pelos próprios mortos, que se protegem mutuamente sem hesitar, que seguem códigos internos rígidos, que possuem uma estrutura familiar real entre si, que não se enxergam como monstros e que muitas vezes nem percebem a própria hipocrisia. Então, a pergunta central que emerge desse confronto é dolorosa. Como é que o Kurapika deveria lidar com assassinos que ainda são plenamente capazes de amar uns aos outros? Claramente, isso não absolve em hipótese nenhuma os crimes cometidos pela trupe contra o clã dele, mas torna a vingança dele bem menos satisfatória do que provavelmente esperava quando começou essa jornada. A crueldade da trupe nunca destrói a humanidade real que existe dentro dela, e é justamente essa contradição incômoda que corrói a paz interna do Kurapika muito mais do que qualquer batalha física poderia corroer. Essa hipocrisia moral é brilhante justamente por ser tão reconhecivelmente humana, e são esses detalhes que fazem eles serem tão especiais para a obra. E é por isso que, anos depois, o Togashi resolve quebrar esse grupo de forma definitiva. E isso acontece em um momento que muitos já esperavam: a luta entre o Hisoka e o Chrollo. Essa luta nunca foi apenas mais um espetáculo de Nen dentro do mangá. Ela muda completamente o futuro da trupe. Bom, pra vocês entenderem, sem a gente enrolar muito, depois desse confronto, o Hisoka deixa de ser um predador que apenas brinca em volta da aranha e passa a se tornar uma ameaça existencial real para o grupo inteiro. Porque assim, como a gente sabe, o Hisoka queria essa luta desde o arco de York New, mas o Chrollo estava sem acesso ao próprio Nen por causa de uma restrição imposta pelo Kurapika. Então, nesse momento, o Hisoka, movido pela própria obsessão pessoal, ajuda a encontrar um exorcista capaz de reverter essa condição, na esperança de finalmente conseguir o combate que ele desejava. Só que o Chrollo, ao invés de aceitar imediatamente o desafio, passa um bom tempo se preparando em silêncio, e quando finalmente aceita lutar, ele já chega com um plano calculado detalhadamente para matar o Hisoka, não simplesmente para vencer uma disputa justa. O Chrollo utiliza sua habilidade Skill Hunter combinada com a Double Face para reunir várias técnicas roubadas ao mesmo tempo, incluindo Black Voice, Other Step, Gallery Fake, Combat Hand e Sun and Moon. Ele transforma o próprio cenário da Heaven's Arena num tabuleiro perfeitamente controlado. E aí, ao invés de tentar provar a superioridade física direta, ele cria uma situação onde o Hisoka precisa lutar simultaneamente contra a multidão ao redor, bonecos manipulados, explosivos escondidos, clones criados por Nen, manipulação psicológica constante, falsos Chrollos espalhados pelo ambiente e a própria falta de informação confiável sobre o que realmente está acontecendo. A luta foi simplesmente épica, mas como eu disse anteriormente, o resultado dela mudaria o destino da trupe para sempre. Bom, pessoal, eu imagino que vocês já saibam, mas o Chrollo vence esse confronto de forma definitiva. O Hisoka morre de verdade ao perder, mas antes de morrer, ele programa o próprio Nen para reativar seus órgãos automaticamente depois da morte clínica, o que permite um retorno posterior. E esse retorno muda completamente o comportamento dele daquele momento em diante. O Hisoka entende que lutar contra a trupe seguindo condições escolhidas pelo Chrollo foi um erro estratégico grave, e então ele decide de forma bastante fria mudar completamente as regras do próprio jogo. Ou seja, ao invés de esperar por um outro duelo organizado e justo, ele passa a caçar os membros da aranha individualmente, um de cada vez, sem aviso prévio. E as primeiras vítimas dessa nova abordagem são o Cortopi e o Shaunark, e essas mortes específicas carregam um peso simbólico enorme. Esses dois carregavam justamente as habilidades que o Chrollo utilizou na estratégia vitoriosa contra o próprio Hisoka. Com isso, a gente percebe que o Hisoka não está apenas eliminando pessoas aleatoriamente, ele está arrancando uma por uma as funções específicas que a aranha utilizou para vencê-lo da primeira vez, quase como se estivesse desmontando a própria coreografia da derrota dele. E pessoal, essas mortes ferem a estrutura inteira da aranha de um jeito que vai muito além de simples números perdidos, já que o Cortopi representava suporte extremamente útil em operações de roubo e cópia, enquanto o Shaunark funcionava como o cérebro tático mais confiável do grupo. Além disso, a morte desses companheiros abalaram emocionalmente o Chrollo de uma forma que nunca tínhamos visto anteriormente. A sua própria expressão muda, e ele enlouquece ao ponto de querer matar o Hisoka de qualquer forma, mesmo que isso custe a sua própria vida. Atualmente a trupe entrou no navio Black Whale e inicialmente eles estavam interessados apenas no tesouro
tesouro do Império de Kakin. Mas a caçada ao Hisoka mudou completamente o objetivo deles. Agora eles estão presos dentro de um ambiente onde vários conflitos acontecem simultaneamente. A guerra de sucessão, as máfias locais de Kakin, os príncipes envolvidos na disputa pelo trono, as bestas de Nen espalhadas pelo navio, a presença constante do Kurapika, a caçada silenciosa do Hisoka e os próprios conflitos internos que já atravessavam a Aranha havia anos. Pessoal, se a gente parar pra pensar, o navio está funcionando quase como uma segunda teia dentro da própria teia. A trupe, que sempre caçou e controlou qualquer ambiente onde entrava, agora também está presa dentro de um tabuleiro muito maior do que ela mesma. Por fim, o Chrollo sempre defendeu que a Aranha deveria continuar existindo mesmo que a própria cabeça morresse, mas depois das mortes do Shaunark e do Kotopi, ele parece cada vez mais abalado pessoalmente. A caçada ao Hisoka passa a carregar uma carga emocional que a lógica fria da Aranha nunca previu. E isso levanta uma pergunta interessante sobre o rumo atual do personagem. O Chrollo continua agindo como a cabeça racional de uma organização ou está sendo lentamente tomado pelo próprio luto individual? E indo além disso, será que a maior ameaça real que o Hisoka representa não é matar todas as pernas da aranha uma por uma, mas sim fazer a própria cabeça esquecer aos poucos que deveria continuar pensando como cabeça? Bom, eu não sei, eu só espero que o Togashi entregue uma resposta satisfatória. E diante disso, eu só posso dizer que, independente do resultado final, a existência da trupe simplesmente demonstrou que a todo momento o mundo é um lugar terrível e que para criar um local seguro, você precisa deixar de lado alguns valores e princípios. Não é à toa que é exatamente isso que eles fazem a todo momento. E pessoal, é justamente por todas essas características que a gente mencionou ao longo do vídeo que eu acho que a Trupe Fantasma é uma das criações mais incríveis de Hunter x Hunter. Eles unem 3 camadas raras dentro de uma única obra. Uma camada estética, cheia de designs marcantes e poderes extremamente criativos, uma camada emocional construída em cima de família, luto, memória e pertencimento, e uma camada temática que levanta perguntas difíceis sobre moralidade ambígua, exclusão social e o que uma sociedade inteiramente descartada pelo mundo é capaz de se tornar. O Togashi nunca humanizou esse grupo para pedir o perdão por eles. Ele humanizou justamente para tornar a história trágica deles ainda mais desconfortável de assistir. Bom pessoal, por fim, eu deixo uma pergunta pra vocês. Você acha que o Chrollo ainda vai sobreviver ao próprio luto? Ou a cabeça da aranha finalmente encontrou o predador que vai desmontar tudo que ele construiu? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, já sabem, eu só peço 2 coisas. Deixa o like e se inscreve no canal. E se você quiser saber por que todo mundo deveria ler Hunter x Hunter em 2026, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.